a palavra de Deus. Este é o objetivo. E quem será o centro do nosso ensino? Jesus Cristo. Qual é o seu nome, meu querido? Gabriel. Olha, o meu xará aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer em conhecer. Então, quem será o centro do nosso estudo? Todas essas noites. Jesus Cristo. Ele será o centro do nosso estudo. E qual é o livro que Deus nos deixou para que venhamos conhecê-lo? A Bíblia Sagrada. É por isso que ontem nós iniciamos falando acerca deste livro. Por quê? Porque há muitas pessoas que até leem a palavra, mas não sabem interpretar a palavra de Deus. E é por isso que é necessário nós não apenas sermos ouvintes da palavra, não apenas estudarmos a palavra, mas obedecer à palavra de Deus. Tá bom? Eu quero trabalhar com vocês nesta noite a temática que eu reconheço que é uma temática totalmente complexa. Tratar desse assunto, eu reconheço, é um assunto muito complexo. E que assunto é esse? Que assunto é esse? O grande conflito e a entrada do pecado. Quando você trata acerca do grande conflito e sobre a temática do mal, eu reconheço que é um assunto muito complexo. E antes que alguém diga nessa noite, estas são as palavras deste jovem, estas são as palavras deste jovem, então estas são as suas palavras, eu quero apresentar para vocês um homem da Bíblia que também reconheceu que este assunto é um assunto complexo. E eu gostaria de saber quem não tem a Bíblia. Quem ainda não está com a Bíblia? Tem alguém? Eu queria pedir para que os irmãos pudessem levar as Bíblias para as pessoas que não estão com ela, porque é necessário. É necessário você acompanhar o texto bíblico, tá bom? E no exato momento em que você receber a Bíblia Sagrada, eu quero convidá-lo a abrir este livro, que é um livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7. Você que trouxe a sua Bíblia, ou você que acabou de receber um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abram em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de número 7. Acompanhe comigo, porque quem vai dizer, quem vai afirmar que este assunto é complexo é o próprio apóstolo Paulo, que nós conhecemos o maior apóstolo que já pisou nessa terra, aquele que disse: sede, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quem foi Paulo? Foi aquele que foi elevado até o terceiro céu. E este homem, cheio de qualidades, ele reconhece que este tema é um tema muito complexo. Acompanhe comigo 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7. Veja o que Paulo vai dizer. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Note bem, quando Paulo lidou, olha para mim, quando Paulo lidou com essa temática, ele chama essa temática de mistério, o mistério da iniquidade. Por que mistério? Primeiro, porque foi algo revelado, mas não em detalhes, só foi revelado o necessário
e da entrada dele é algo muito complexo. É muito complexo. E por quê? Porque nós lidamos diariamente também com essa temática. Quando nós tratamos acerca do grande conflito e da entrada do pecado, nós lidamos com o problema do mal. E quando nós lidamos com o problema do mal, nós lidamos com uma pergunta intrigante. E que pergunta é essa? Por que sofremos? Você já se perguntou? Por que nós sofremos? Por que você sofre? Porque, eu não sei vocês, mas quando eu ligo a televisão, eu fico assustado, aterrorizado. Porque quando você liga a televisão está recheada de guerras, e nós estamos vivendo em uma era onde o mundo está em uma tensão. Essa guerra entre Israel e o Hamas, o mundo já está propagando uma ideia de uma terceira guerra mundial. Mas também a televisão nos apresenta assassinato. Mesmo que nós não vivamos aqui como brasileiros em uma guerra com uma outra nação, mas vivemos uma guerra dentro do nosso território. Policiais com bandidos, assassinato, pai matando seus filhos, filhos matando seus pais, maridos matando suas esposas, esposas matando os seus maridos. Então, diariamente você lida com esse tipo de notícia. Também, a televisão nos apresenta fome. Quantas pessoas morrem de fome? Mais de 1 milhão de pessoas morrem de fome por todo o mundo. Crianças desnutridas. E mais, muitas vezes nós focamos muito no continente africano. Mas se você andar por essas redondezas, você vai encontrar pessoas que não têm nada para ser livre, não tem nada para comer. Também você lida diariamente com a morte. E isso nos deixa totalmente tristes. Por quê? Porque nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Você não sabe se, ao sair por aquela porta e ir até em direção à sua casa, você vai chegar com vida. Por conta da violência. Você sabe muito bem que chegará um dia em que você vai perder aquele que você tanto ama. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, seu avô. Então a pergunta é: por que sofremos? Por que estamos sofrendo nesse mundo? Por que o sofrimento? E este tema não interessa apenas a esta geração, apenas no ano de 2025, mas já é um tema discutido há anos ou há séculos atrás. Quero apresentar para vocês este cavalheiro, Leibniz. Leibniz, ele era um homem tão inteligente, tão culto, que ele foi o responsável por criar a calculadora. E mesmo sendo esse homem culto, intelectual, cheio de conhecimento teórico, ele se debruçava nas escrituras. E um dos temas que ele mais se debruçou foi no tema do mal, da problemática do mal, principalmente acerca do sofrimento, a tal ponto que ele vai chamar essa temática do sofrimento, ele vai dar o nome de teodiceia. E o que significa esta palavra teodiceia? É o estudo, como vocês podem acompanhar aqui, é o estudo que busca entender a relação entre Deus e os
Agora, para você entender um pouco desta problemática, a problemática do mal, o problema do sofrimento, você precisa estudar o assunto que te dá a luz. E que assunto é esse? O grande conflito. Aqui está a base para você entender o sofrimento. Porque isto daqui vai nos responder por que nós sofremos. E por que um Deus de amor permitiu que o mal existisse. Você só vai entender se você estudar um pouco sobre o grande conflito. E você só terá a noção se você voltar a milênios e milênios atrás, antes que o nosso planeta fosse formado. Ou seja, o grande conflito entre o bem e o mal não começou no planeta Terra. Ele começou aonde? No céu. Aqui está o ponto-chave para a nossa compreensão. E mais, a Bíblia nos revela que o grande conflito começou no céu e ele se iniciou no coração de um ser que foi um ser criado por Deus, um ser totalmente puro e santo, mas que permitiu que o mal entrasse em seu coração. Estou me referindo a Lúcifer. E você só terá compreensão acerca desse personagem se você ler estes dois textos que narram a queda deste anjo perfeito que se tornou Satanás. O primeiro texto se encontra no livro de Ezequiel. E o profeta Ezequiel vai nos dar algumas características deste ser. A Bíblia nos diz: você, falando de Lúcifer, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sádio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira. E aqui vai narrando todas as pedras preciosas que enfeitavam esse anjo. Você foi ungido como um querubim guardião. Então, antes de Lúcifer se tornar Satanás, ele era o que no céu? Querubim. Esta era a posição dele. Ele era um querubim. Querubim guardião. Pois para isso designei. Deus havia criado Lúcifer não para se tornar diabo, o próprio diabo. Deus não havia criado Lúcifer para se tornar Satanás. Deus havia criado Lúcifer para que ele fosse um querubim guardião. Querubim guardião. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Como que o pecado se iniciou no coração deste anjo? Por meio do orgulho, da sua vaidade. Porque a Bíblia nos apresenta que este anjo ele era um ser perfeito. Ele era cercado por todo tipo de pedras preciosas. Então ele olhou para si e se achou um cara. Eu sou o cara. Eu não preciso de Deus. Eu posso viver a minha vida da forma como eu quiser. A tal ponto que, olhando para si e vendo estes atributos que a Bíblia nos apresenta, agora ele vai cobiçar um trono.
a quem pertencia esse trono? O profeta Isaías nos dá a resposta. Veja o que Isaías nos diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado da terra, você que derrubava as nações. Ou seja, Lúcifer era um ser poderoso. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como... A pergunta que eu faço a você é: qual foi o trono que Lúcifer cobiçou? O trono de Deus. O trono do Todo-Poderoso. E isto levou a causar uma guerra no céu. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9, olha o que João nos apresenta. João nos apresenta esse conflito. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos se rebelaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Ou seja, Lúcifer tentou tomar o trono de Deus. Lúcifer havia conquistado a simpatia de uma boa parte dos anjos do céu. E eles guerrearam contra Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é tão poderoso que Satanás não pôde vencê-lo. A tal ponto que no céu não se achou lugar para Satanás. E a Bíblia nos diz: o grande dragão foi lançado à derrota de Satanás. Satanás lutou contra Deus, mas ele perdeu. Ele perdeu a guerra. Ele foi expulso do céu. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados para onde? Para a terra. Eu peço o máximo da sua pessoa. Lúcifer olhou para si e cobiçou o lugar de Deus. E ele guerreou contra Deus, mas ele perdeu. E a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. E ele foi para onde, irmãos? Ele foi para onde, meus amigos? Na terra. É por isso que a Bíblia nos apresenta que mesmo que o conflito tenha começado no céu, mas o clímax do conflito permaneceu aonde? Na terra. E aí nós começamos Gênesis no capítulo 1, versículo 1. A Bíblia nos apresenta que após esse conflito, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o nosso planeta. Como disse o autor de Hebreus, que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto da evolução. Você não é fruto de uma evolução. Você veio das mãos de um Criador. Você veio das mãos do próprio Deus. E aí Deus cria o nosso planeta. E Ele cria dois seres humanos, Adão e Eva. E qual foi o objetivo de Cristo criar a humanidade? Para que a humanidade pudesse se relacionar com Ele. Ontem nós vimos que a Bíblia nos apresenta o porquê nós existimos. Nós existimos para a glória de Deus. E
e para nos relacionarmos com Ele. Esse é o objetivo da nossa existência. É para que tenhamos o quê? Um relacionamento com Deus. E aí Deus cria todas as coisas. E aí, depois de ter criado tudo, Deus dá uma ordem. Que ordem foi essa? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. A Bíblia nos diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Deus olha para Adão e Eva e diz: olha, todas as árvores você pode comer, menos dessa árvore, porque se você comer, se você desobedecer, o que vai acontecer com vocês? Vocês morrerão. Só que no capítulo 3 é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Por quê? A Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos revela que Eva um dia estava passeando pelo jardim e de repente ela escuta uma voz. A serpente estava chamando ela. E quem era a serpente? Quem estava por trás da serpente? Satanás. Satanás utilizou a serpente para enganar Eva. E aí a serpente, que era a mais astuta de todos os animais, disse para ela: é verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Deus havia dito, aí eu quero ouvir uma resposta de vocês. Deus havia dito para Adão e Eva que eles não podiam, prestem atenção, que eles não podiam comer de nenhuma árvore do jardim. Foi isso que Deus havia dito? Não. Deus havia dito: olha, de todas as árvores vocês podem comer, menos dessa daqui. Então, de todas as árvores havia uma que eles não podiam tocar, que eles não podiam comer. E aí Eva começa a dialogar com essa serpente, dizendo: olha, o Senhor nos disse que de toda árvore nós podemos comer, menos desta árvore nós não podemos comer e nem tocar. Mas quando você volta para a ordem de Deus, Deus não disse para Adão e Eva que eles não poderiam tocar no fruto. Deus havia dito: olha, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não havia dito: olha, no dia que você tocar e comer, vocês morrerão. E aqui a serpente se aproveitou e disse: olha, eu estou tocando no fruto, eu não estou morrendo. Sabe por que Deus proibiu vocês de comerem desse fruto? Sabe por quê? Porque Ele não quer que você se torne como Ele. Porque no exato momento em que você comer, você se tornará Deus. Note bem, Satanás, que era Lúcifer, ele cobiçou o lugar de Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Agora, com Eva, ele vai implantar no coração dessa mulher o desejo de ser como Deus. E a Bíblia diz que Eva come do fruto. E comendo do fruto, ela leva para o seu marido, Adão. No exato momento em que Eva comeu do fruto, não aconteceu nada. Mas a Bíblia diz que quando Adão come do fruto, os olhos dele se abrem e eles se tornam conhecedores do bem e do mal.
E no exato momento em que Adão come do fruto, agora o pecado toma acesso ao planeta Terra. Agora o pecado entra no planeta Terra. Ou seja, por que nós sofremos? Porque os nossos primeiros pais desobedeceram. Eles desobedeceram uma ordem divina. Porque se eles não tivessem desobedecido, se eles tivessem permanecido obedientes, fiéis à palavra de Deus, nós não estaremos passando por tudo o que nós estamos passando. Nós não iríamos experimentar o sofrimento. Por conta da desobediência, o primeiro casal foi expulso do Éden. Eles foram expulsos da presença de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo vai dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos. Por que nós sofremos? Porque você e eu lidamos, porque nós lidamos diariamente com esta questão, com a morte. Por quê? Por causa da transgressão de Adão. Porque o homem desobedeceu. Só que note bem, Deus havia dito para o primeiro casal que no exato momento em que eles comessem o fruto, o que aconteceria? Morte. Eu faço uma pergunta: no exato momento em que Adão e Eva comem do fruto, eles morrem? Sim ou não? Não. Então será que Deus mentiu? Não. Deus não mentiu. Quando Deus diz para Adão e Eva: olha, no exato momento em que vocês comerem do fruto, vocês morrerão, aqui Deus está se referindo a 3 tipos de morte. Primeira morte, morte espiritual, afastamento de Deus por completo. Segunda morte, a morte física. Por quê? Porque lá no capítulo 5, a Bíblia diz que Adão vive até a idade de 930 anos e morre. Só que Deus também estava se referindo ao terceiro tipo de morte. A terceira morte. Sabe que morte era essa? A morte eterna. A morte eterna. Vamos lá. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles experimentam a primeira morte. Separação de Deus. A morte espiritual. No momento em que a humanidade desobedece, a humanidade passa pela segunda experiência da morte, que é a morte física. Porque Adão, mais para frente, ele vai morrer. Só que, por incrível que pareça, a humanidade não passa pela morte eterna. Não passa pela morte eterna. E aí você pode me perguntar: por quê? Por que a humanidade não recebeu a morte eterna? Porque alguém pagou o preço no lugar do pecador. Alguém pagou o preço para que a humanidade não experimentasse a morte eterna.
olha para a mulher, melhor dizendo, Deus olha para a serpente e diz: olha, farei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Porque este que nascerá da mulher vai esmagrar a tua cabeça, porém tu lhe ferirás o calcanhar. E no decorrer da leitura, a Bíblia diz que Deus faz para o homem e para a mulher peles de animais. Por quê? Deus trouxe para Adão e Eva dois cordeiros. Deus entregou o cutelo para Adão. Deus disse o seguinte para Adão: Adão, você desobedeceu a minha ordem. Você foi um desobediente. Você quebrou o mandamento. Você merecia a condenação eterna. Só que, para você não passar por essa condenação, alguém vai ter que pagar o preço. E aí Deus trouxe dois cordeiros. E Adão matou aqueles dois cordeiros. Jesus estava ensinando para Adão e para Eva que este cordeiro que eles sacrificaram no jardim do Éden apontava para aquele que viria a este mundo para solucionar o problema do pecado, o problema do sofrimento, e nos dá a oportunidade da vida eterna. Amanhã você não pode perder o tempo, porque amanhã nós vamos ainda continuar partindo disso daqui, do sacrifício de um animal, porque este animal que fora sacrificado apontou para Cristo, e Cristo é o nosso Cordeiro perfeito, porque ele veio a esse mundo, anunciado por João, em João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia nos diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a solução para o nosso sofrimento. Por que sofremos? Por causa da desobediência dos nossos pais. Mas quem resolveu o problema do sofrimento, o problema do pecado? O nosso Salvador Jesus Cristo. Quantos nesta noite querem se entregar de todo o coração àquele que veio a este mundo para te salvar? Você aceita entregar a tua vida a Ele? Ele é a sua mão. Amém? Nesse momento nós ouviremos uma mensagem musical. Você terá o privilégio de falar com aquele que deu a sua vida por amor a você. Por amor a você. E enquanto você estiver ouvindo este louvor, entregue o teu coração ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Louve